Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de agora é a dilatação térmica. Por que ela ocorre? Como ela ocorre? Se você se interessou por esse assunto, deixe já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações para receber um aviso esperto quando tiver vídeo novo. Agora, quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente tentar entender essa ideia. Primeiramente, sabemos que os corpos são feitos de partículas, moléculas, alguns deles, né? Mas o interessante é que essas partículas, elas no estado sólido estão bem agregadas. É um estado de maior agregação das partículas. E elas, de tal forma, vão se comportar que elas vão resistir tanto à compressão, ou seja, à aproximação, você tem dificuldade de aproximá-las, como também tem dificuldade de afastá-las. Isso se parece com o comportamento de uma força elástica. Uma mola, ela tanto resiste à distensão como à compressão. Então, nós vamos representar, de forma simplificada, este comportamento das forças entre partículas como se fossem molas. A gente pode fazer a representação como se essas partículas ou moléculas que vão constituir a matéria estariam conectadas por molas que representariam as interações. Contudo, as forças entre as partículas não são tão simétricas como da mola. Se você, numa mola, distender 1 centímetro, vai ter a mesma força que se comprimir 1 centímetro. No caso aqui das partículas, é um pouco diferente. Aqui eu fiz uma representação de uma das moléculas sem sair do lugar. Existe uma posição em que a força resultante sobre ela seria zero. É a chamada posição de equilíbrio. Mas lembra do fato de que as partículas têm um certo grau de agitação, então elas oscilam indo para um lado e para o outro? À medida que ocorre a aproximação, aí surge uma força de repulsão entre elas. Já quando ocorre o afastamento, surge a força de atração para manter uma distância média constante entre elas. Mas o que vai acontecer? A gente nota que na aproximação a repulsão fica muito grande. Já no afastamento, existe um crescimento aqui da força de atração, mas este crescimento da força de atração não é tão relevante quanto o crescimento da força da repulsão na aproximação. Faça uma comparação das setinhas. O gráfico da intensidade dessa força está representado aqui. Então veja como neste gráfico a intensidade da atração está pequenininha, enquanto que a intensidade da repulsão está grande. Então, quando nós aumentamos o grau de agitação, a distância média entre essas partículas também vai aumentar, justamente pelo fato de a repulsão ser bem mais severa. Acrescente-se ainda que se você afastar demais essas duas partículas, a força de atração ela acaba tendendo a zero. Seria a hora em que você provocaria a quebra do sólido que você está forçando, né? No caso aqui, poderia ser uma mudança de estado físico. Na hora que você aumenta demais as temperaturas de um sólido, você acaba provocando a desagregação, podendo transformar esse sólido ou em líquido ou em estado gasoso, num caso de sublimação. Por causa na assimetria das intensidades das forças, também há uma assimetria aqui no valor da energia potencial. Se a gente fosse fazer um gráfico de energia potencial em função da posição aqui para este caso, o gráfico seria assimétrico em relação à posição de equilíbrio. Aí você se pergunta, mas como é que eu posso interpretar este gráfico de energia potencial em função da distância? Eu vou te dizer como é que eu faço nessa minha cabeça de doido, vem comigo. Eu então penso o seguinte: eu imagino que este gráfico de energia potencial seja o relevo de algum lugar, como se fosse um vale aqui, né? Uma colina. Eu imagino isso daí. Aí eu coloco a minha esfera, se eu a deixar bem aqui no ponto mais baixo,
o que acontece com ela? Ela fica aí. Você concorda com essa ideia? Por outro lado, se eu pegar e for colocando esta partícula numa posição mais acima e soltar, isso quer dizer que eu estou dando para ela mais energia. Pense aqui em energia potencial gravitacional. Quando você sobe com alguma coisa, não fica com mais energia potencial? Pois é, nessa brincadeira, ela vai acabar fazendo um trajeto, na hora que eu solto, de vai e volta. E vai ficar oscilando, indo e voltando. O princípio da conservação da energia me diz que o máximo que ela consegue subir é a mesma altura de antes. Agora, e se eu soltasse esta partícula de um local mais ainda acima? Está bem aqui. Na hora que eu a soltar, ela desce e depois sobe de novo, mas ela só consegue subir até o mesmo nível que ela estava antes. E assim ela volta, fazendo um movimento oscilatório de vai e vem. Agora, observe o seguinte. Isso daqui vai representar o movimento dessa partícula, que vai ficar indo e voltando. Isso aqui é só loucura da minha cabeça que eu estou passando para você entender que tipo de movimento é esse. E a quantidade de energia está relacionada à agitação. Quanto mais agitada uma partícula se encontra, maior a quantidade de energia que ela tem. Então, olha o que isso aqui significa no âmbito da termologia. Nesse nível, você está com uma temperatura menor e, por isso, vai ter uma certa agitação e uma certa amplitude de movimento. Já aqui é um outro nível, ó, quando você soltou de um lugar mais alto, um nível mais alto de energia, significa uma temperatura maior. Agora pense nessa questão da mudança na posição do movimento. Veja que essa daqui, na posição de laranja, ela vai ficar oscilando em torno desse ponto médio. Ó. Já aquela outra, roxa, vai ficar oscilando em torno deste outro ponto médio aqui. Ó. O ponto médio dá mais ou menos aqui. O ponto médio, quando ela estava nesta posição, era para cá. Observe, então, que à medida que eu tenho um aumento da temperatura, a distância média da nossa partícula em relação à outra, a partícula que está ao lado, ela vai aumentando. Isso daqui, ó, era a distância média quando nós estávamos com uma temperatura menor. Agora, quando a gente aumentou a temperatura, a distância média ficou maior, justamente pelo fato de a atração não ser tão significativa quanto a repulsão na hora que a gente aproxima. Assim, nós concluímos que o que causa o aumento do tamanho das coisas é o afastamento das partículas. Resumidamente, temos então que o aumento da temperatura significa o aumento da agitação das partículas, que vai fazer com que elas fiquem mais afastadas. As partículas mais distantes vão precisar de um espaço maior para poder ocupar, fazendo com que o objeto fique cada vez maior à medida que nós provoquemos o aumento da temperatura. Gostou desse vídeo? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até um próximo encontro. A gente se vê.